Olá, olá, bom dia para você. Hoje nós vamos tratar de um tema de fundamental importância para a qualidade no ambiente de trabalho, para que nós tenhamos os melhores ambientes de trabalho. Nós vamos falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Eu vou trazer aqui para vocês os conceitos, a lei, os impactos que o assédio moral pode causar na vida do trabalhador, na vida do indivíduo, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E para iniciar a nossa aula de hoje, eu vou estar falando sobre a assédio moral. Qual o conceito? Em que consiste? Consiste na repetição deliberada de gestos, palavras, orais ou escritas, ou comportamentos que expõem o trabalhador ou a trabalhadora a situações humilhantes e constrangedoras e que é capaz de causar ofensas à personalidade, à dignidade, à integridade psíquica e física, com o objetivo de excluí-los ou excluí-las das funções ou deteriorar o ambiente de trabalho. Então, esse é o conceito. Mas deve-se levar em consideração também a habitualidade e a intencionalidade, que são indispensáveis para a caracterização do assédio moral, ainda que frequentemente na prática do assédio moral ocorra no local de trabalho, é possível que se verifique isso em outros ambientes, desde que o seu exercício esteja relacionado às relações de poder desenvolvidas na esfera profissional. Aqui fica fácil de explicar, por exemplo, um patrão que fica passando trabalhos depois do horário do expediente, via WhatsApp, via e-mail para o seu colaborador ou servidor, e isso termina afetando de uma maneira ou de outra a vida pessoal deste, quando ele teria que estar descansando. Quem é que assedia, né? Quem é o indivíduo que pratica esse assédio? Qualquer pessoa dentro de uma organização pode ser o ator de um assédio. Entretanto, de modo geral, o assediador é autoritário, manipulador e abusa do poder conferido em razão do cargo, emprego ou função. O assediador, de maneira geral, é arrogante, desmotivador, tem necessidade de demonstrar o seu poder, não costuma assumir responsabilidades, nem reconhece suas falhas e valoriza o trabalho dos demais. É importante mencionar que essa é uma descrição genérica e que o assediador pode não se enquadrar totalmente no perfil descrito. O assédio moral pode ser praticado por uma ou mais pessoas dentro da organização. É bom lembrar disso também. Quem é o assediado? Qualquer pessoa que sofre o assédio moral. O assédio moral ele pode ser praticado contra uma pessoa ou contra um grupo determinado de pessoas. Atenção, quem sofre assédio fica isolado no ambiente de trabalho e os colegas comumente rompem os laços afetivos e reproduzem os atos de violência psicológica do assediador, instaurando-se um pacto de silêncio coletivo e de intolerância e silêncio dentro da organização. É bem o efeito manada. Um começa e depois o grupo todo está reproduzindo aquele comportamento e focando um indivíduo. No ambiente de trabalho, o assédio moral pode ser classificado de acordo com sua abrangência. E aí nós temos o assédio moral interpessoal, que ocorre de maneira individual, direta e pessoal, com a finalidade de prejudicar ou eliminar o profissional na relação com a equipe, e o assédio moral institucional, que ocorre quando a própria organização incentiva ou tolera atos de assédio. Nesse caso, a própria pessoa jurídica também é coautora da agressão, em vez que, por meio de seus administradores, utiliza de estratégias organizacionais desumanas para melhorar a produtividade, criando uma cultura institucional de humilhação e de controle. Aqui nós temos 4 tipos de assédio moral. Nós temos o assédio moral vertical descendente, nós temos o assédio moral vertical ascendente, nós temos o assédio moral horizontal e o assédio moral misto.
Aqui eu vou descrever cada um deles. O assédio moral vertical descendente é caracterizado pela pressão do chefe em relação aos subordinados. Os superiores aproveitam de sua condição de autoridade para pôr o colaborador em situações desconfortáveis, como desempenhar uma tarefa que não faz parte do seu ofício e qualificação, a fim de puni-lo pelo cometimento de algum erro. O assédio moral vertical ascendente é praticado por subordinado ou grupo de subordinado contra o chefe. Consiste em causar constrangimento ao superior hierárquico por interesses diversos, ações ou omissões para boicotar um novo gestor, indiretas, frequentemente diante de colegas, e até mesmo chantagem visando uma promoção, são exemplos de assédio moral desse tipo. Assédio moral horizontal ocorre entre pessoas que pertencem ao mesmo nível hierárquico. É um comportamento instigado pelo clima de competição exagerado entre os colegas de trabalho. O assediador promove liderança negativa perante os que fazem intimidação ao colega, conduta que aproxima do bullying, por ter como alvo vítimas vulneráveis. E por último, nós temos aqui o assédio moral misto, que consiste na acumulação do assédio moral vertical e do horizontal. A pessoa é assediada por superiores hierárquicos e também por colegas de trabalho. Em geral, a iniciativa da agressão começa sempre com um autor, fazendo com que os demais acabem seguindo o mesmo comportamento. De novo aqui, é reflexo do efeito manada. Exemplos mais comuns de assédio moral, vamos ver agora? E olha aqui, ó. Retirar a autonomia funcional dos trabalhadores ou privá-los de acesso a instrumento de trabalho. Esse aqui é um exemplo. Nós temos muitos chefes que tiram a autonomia funcional dos trabalhadores que estão abaixo deles na hierarquia e os priva de instrumentos de trabalho. Isso é uma forma de assediar o profissional. Sonegar informações úteis para a realização de suas tarefas ou induzi-los a erro. Constantemente nós vemos esse tipo de comportamento impetrado pelos assediadores. Contestar sistematicamente todas as decisões e criticar o seu trabalho de modo exagerado ou injusto. Isso aqui é mais um comportamento do assediador. Entregar de forma permanente quantidades superiores de tarefa comparadamente a seus colegas ou exigir a execução dessas tarefas com urgência e de forma permanente. É mais um comportamento característico aí do assediador e que comumente nós vemos ser inseridos nas organizações. Atribuir de propósito e com frequência tarefas inferiores ou superiores distintas às suas atribuições. Aqui nós temos vários exemplos, como colocar, às vezes, um diretor para ir limpar um banheiro, né? Ou então colocar uma pessoa que trabalha em determinada função ou cargo dentro da organização para desvio de função. Aqui um outro comportamento frequente é controlar a frequência e o tempo da utilização do banheiro ou de banheiros. Tem muitas empresas que afixam isso. Isso é assédio moral contra o trabalhador. Isso é um crime. Pressionar para que não exerçam seus direitos estatutários ou trabalhistas. Nós temos muito isso. Dificultar ou impedir a promoção ou o exercício de função diferenciadas. Invadir a vida privada das pessoas com ligações telefônicas ou cartas, e-mail, e também é uma forma de agir de maneira a incidir no crime de assédio moral. Segregar as pessoas assediadas no ambiente de trabalho, seja fisicamente ou seja mediante da recusa de comunicação. Agredir verbalmente com gestos, desprezo, alterar o tom da voz ou ameaça ou com outras formas de violências física. Isso é assédio moral de trabalho. Criticar a vida privada, as preferências pessoais ou as condições da pessoa assediada, né? Isso se dá muito com pessoas com orientação de gênero diferente, né? Ou orientação de gênero diferente daquela comumente aceita. E aí você vai ver, às vezes, esse tipo de comportamento. Espalhar boatos, fofocas a respeito da pessoa assediada ou fazer piadas para desmerecer
constrangê-lo ou constrangê-lo perante seus superiores, colegas ou subordinados. Isso aqui também é uma prática frequente nas organizações. Desconsiderar problemas de saúde ou recomendações médicas na atribuição de tarefas. Muito comumente é cometido esse crime dentro das organizações e que, além de causar prejuízo a quem está sendo assediado, pode ter também um reflexo negativo na produtividade dentro da organização. Isolar a pessoa assediada de confraternizações, almoços, atividades realizadas junto com os demais membros e colegas. Tem muitas pessoas que são desconvidadas ou nem convidadas são para participar de determinados eventos e isso pode ser considerado assédio moral. Dificultar ou impedir que gestantes compareçam às suas consultas médicas fora da empresa. Tem muita gente que dificulta a vida da gestante, né? Então, às vezes ela consegue um horário para fazer a consulta que é justamente no horário de trabalho, porque é o horário que ela conseguiu, e tem muita empresa que tolhe esse que é um direito da gestante. E pior ainda, tem gente que interfere no planejamento familiar das mulheres, exigindo que as mesmas não engravidem, né? Por quê? Porque tem todos aqueles benefícios que a mulher grávida tem, né? 6 meses de licença maternidade, entre os exames pré-natais, e aí para isso alguns gestores consideram que pode incorrer em prejuízo à organização, interferem até nessa que é uma vontade, que é um direito universal. Desconsiderar recomendações médicas a gestantes na distribuição de tarefas dentro da organização. Então, se a gestante trabalha, por exemplo, como auxiliar de serviços gerais, tem que reduzir a carga de trabalho ou a carga de peso, de força que ela vai exercer em determinadas tarefas. Desconsiderar sumariamente a opinião técnica de mulheres em sua área de conhecimento. Eu até digo, não só na sua área de conhecimento, mas em qualquer outra área. Por quê? Porque às vezes o gestor ele vê só parte do problema. Quem consegue ver o problema de maneira geral e pode propor uma solução que seja mais eficiente é aquele que se encontra na ponta, né? Ou lá na frente, no trato com o cliente. Como diferenciar o assédio moral dos atos de gestão? A prática de atos de gestão administrativa sem finalidade discriminatória não caracteriza assédio moral como as atribuições das tarefas aos subordinados, a transferências dos servidores ou do emprego para outra locação ou posto de trabalho, alteração da jornada de trabalho, a distribuições comissionadoras ou comissionadas, etc. É importante ressaltar que a tônica que rege esses atos de gestão administrativas, diferenciando de atos de assédio, é que estejam vinculadas ao interesse da administração ou da empresa, que sejam razoáveis, tem que estar dentro da razoabilidade. Também não caracterizam assédio moral conflitos esporádicos com colegas, nem o exercício de atividades psicologicamente estressantes ou desgastantes, ou críticas construtivas para avaliação do trabalho realizado pelos colegas ou superiores, desde que não sejam realizadas em público e que não exponham o servidor à situação vexatória. Ato isolado de violência psicológica no trabalho não se confunde com assédio moral, embora também possa ensejar responsabilidade civil, administrativa, trabalhista e criminal do agressor, a depender da gravidade. O assédio moral pressupõe conjuntamente a repetição, habitualidade, intencionalidade, fim discriminatório, direcionalidade, agressão dirigida a uma pessoa ou um grupo determinado e temporalidade. Quem são os alvos preferenciais aí do assédio moral? Pessoas ou trabalhadores negros, pessoas que têm orientação sexual diferente da heteronormatividade. Quais são os danos para quem sofre assédio? Olha os danos psicológicos aí: culpa, vergonha, rejeição, tristeza, inferioridade, baixa autoestima, irritação constante, sensação negativa do futuro,
vivências depressivas, diminuição da concentração e da capacidade de recordar acontecimentos, cogitação de suicídio, tristeza crônica, depressão, burnout, etc. Quais os problemas físicos, né? Então, distúrbios digestivos, hipertensão, palpitações, tremores, dores generalizadas, alteração da libido, agravamento de doenças pré-existentes, alteração do sono, dificuldade para dormir, pesadelos, interrupções frequentes do sono, insônia, dores de cabeça, estresse, doença do trabalho, tentativa de suicídio, entre outros. Sociais: diminuição da capacidade de fazer novas amizades, retraimento das relações com os amigos e parentes e colegas de trabalho, degradação do relacionamento familiar, entre outros. Problemas profissionais: redução da capacidade de concentração e da produtividade, erros no cumprimento de tarefas, intolerância ao ambiente de trabalho e reações imoderadas às ordens superiores. Existem leis sobre o assédio moral? Sim, claro que sim. Em março de 2019, a Câmara Federal aprovou o projeto de lei PL 4742 de 2001, que define o assédio moral no trabalho crime. Na lei, o assédio moral com base na moralidade pode ser definido como a pessoa que regularmente viola a dignidade de outra pessoa, causando-lhe dano. Então, lembre-se, pois, que é fundamental coletar provas e denunciar a prática do assédio moral mediante a comunicação do fato. Como prevenir o assédio moral? É papel das instituições formar e informar os empregadores, estagiários sobre o assédio moral, sobre as formas e as responsabilidades dos agentes, pessoas jurídicas, nas esferas públicas e privadas, definir claramente as atribuições, definições de trabalho dos servidores, empregadores e estagiários, introduzir no Código de Ética do Servidor e nas consultivas de trabalho medidas de prevenção ao assédio moral, né? Incentivar a boa relação de trabalho e de cooperativismo, avaliar constantemente as relações sociais do órgão ou empresa, atentar para mudanças no comportamento dos servidores ou servidoras, empregados ou empregadas, estagiários ou estagiárias. Para os servidores públicos, empregados ou estagiário, é importante anotar detalhadamente as situações de assédio moral, com referência, data, horário, local, nome do agressor, nome de testemunhas, descrições ou descrição dos fatos, etc., como forma de coleta de prova. Denunciar a situação de assédio moral próprio ou de colegas aos órgãos competentes. Dividir o problema com os colegas de trabalho ou superiores hierárquicos de sua confiança, buscando ajuda, se possível, buscar o apoio com a família e colegas. Afastar sentimento de culpa, de inferiorização, buscando o apoio psicológico a fim de lidar com o problema de forma mais forte e sem comprometimento da saúde. Se necessário, solicitar alteração da sua locação ou posto de trabalho, bem como a alteração da sua jornada de trabalho. Bom, aqui é o fim da aula de hoje. Eu espero ter agregado muito à sua vida e até a nossa próxima aula. Um grande abraço para você.